Eu decidi fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Já que eu acabei de ver Brasil 2, Colômbia 1, e normalmente vocês veriam os meus comentários do jogo com algumas imagens do jogo, e eu não vou aparecer na câmera porque já são mais de meia-noite, eu tô com a cara meio inchada, eu vou para aquele que é o ambiente ideal para você estar no lugar certo na hora certa após o jogo de uma eliminatória, após esse sofrimento que foi Brasil e Colômbia. Eu vou fazer os meus comentários sobre o jogo baseado naquilo que vocês publicaram no Twitter, ou X, como gosta o nosso menino Elon. É uma forma diferente de comentar esse jogo, é uma forma mais positiva do que ficar simplesmente dizendo que o Brasil foi um completo nada entre o pênalti que o Rafinha converteu e o golaço que o Vinícius Júnior marcou para salvar a gente de um empate que seria um tanto quanto constrangedor. Eu prefiro comentar com vocês os comentários que vocês fizeram nas redes sociais, incluindo com alguns memes que vocês colocaram, como é o caso desse aqui. O brasileiro médio, depois de passar o jogo inteiro xingando todas as gerações de cada integrante da seleção brasileira. Olha, eu não xinguei os integrantes da seleção brasileira. Eu não tive mais nem ânimo para isso. Não acho que o Dorival Júnior ainda seja um treinador adequado para a seleção, mas não é o caso de sair xingando, sinceramente, porque não tem porquê, não faz muito sentido. O bom desse jogo é que já sabemos que no Brasil e Argentina nem precisamos ligar a televisão. Eu acho que a gente não precisa ligar a TV porque a seleção brasileira teve uma série de desfalques, né? Bruno Guimarães. A gente tem vários jogadores que não vão participar desse jogo. O Alisson Becker, se for confirmada a concussão dele, ele não joga também. Então é melhor não ligar, porque é provável que a Argentina vença com uma certa tranquilidade. O que salva a seleção brasileira contra a Argentina é que o Lionel Messi não estará em campo. Isso é o que salva. Vamos continuar aqui. Entendam, nosso Hexa está nos pés do Vini Júnior. Ele é o melhor do Brasil e do mundo. Parem de sonhar com jogador imaginário. Vinícius Júnior salvou a gente no jogo de hoje, marcou um golaço. E assim, eu particularmente espero mais do Vinícius Júnior. Eu sempre espero mais do cara que é o melhor do mundo. Eu estou esperando mais do Vinícius Júnior como jogador da seleção brasileira. E a gente sabe que ele pode entregar mais e sabe que ele tem potencial para isso. Mas eu não sei se é o Dorival Júnior que trava, eu não sei se é o esquema tático que não ajuda, se bem que muito desse desempenho ruim da seleção brasileira está no Dorival Júnior, pode ter certeza disso. Comentário aqui na lateral, o cara finalmente fez o básico e já estão babando o ovo dele. É para xingar ele nesse caso? Claro que não, mas no seu caso é mais do que sua obrigação, levando em conta o seu histórico de péssimas atuações pelo Brasil. Bom, enfim, isso é fato. Agora, esse comentário aqui, essa imagem aqui, foi o que me levou a gravar esse vídeo nesse formato e buscando os comentários feitos no Twitter. Olha isso aqui. O Brasil tem esse trio de ataque aqui e a bola simplesmente não consegue chegar neles. O Dorival é um inútil. Eu vou tentar censurar isso aqui depois da edição, porque senão vai dar ruim para mim. Mas, de fato, Vini Júnior, Rafinha e Rodrigo, no papel é um dos melhores ataques do mundo. No papel seria um ataque que colocaria medo em qualquer defesa global. Mas a bola não chega nos caras. Existe uma enorme falta de criatividade ofensiva no meio-campo da seleção brasileira. De novo, o Rafinha marcou o gol de pênalti e o Brasil entrou num vale de completo nada. Não estou dizendo que eles não tiveram chances de marcar gols. Não estou dizendo que a bola eventualmente não chegou no ataque. Mas faltou criatividade, faltou ofensividade a ponto da Colômbia empatar o jogo. E não venham vocês, Pacheco, me dizerem que estava tudo certo, que o Brasil estava jogando bem, porque não estava.
A Colômbia estava melhor antes de marcar o gol e marcaria o gol de qualquer forma. Ó, aqui, é simplesmente um carro de Fórmula 1 sendo dirigido por um piloto de triciclo. Sofrimento miserável teremos se jogarmos a Copa do Mundo com esse técnico. Galera, isso vem desde a Copa América. Desde a Copa América eu estou falando que o Dorival Júnior não serve para ser treinador da seleção brasileira. E não é só ele o culpado. A gente tem que colocar na conta do presidente da CBF. Reginaldo Rodrigues também é culpado por tudo o que está acontecendo. Mas não sei se algumas pessoas estão preparadas para essa conversa. Ó, com Josi Nelton e Bruno Guimarães no meio, realmente fica difícil. Hoje o Vini Júnior e o Rodrigo não jogaram bem, não. Vini tirou um gol da cartola, mas só fez isso o jogo inteiro. Até o Rodrigo estava com um desempenho meio precário hoje. A gente tem que reconhecer isso. Isso é fato. E, de novo, essa queda de desempenho do Rodrigo e do Vinícius Júnior, claro que tem responsabilidade deles, os dois precisam ser mais versáteis nas suas funções ofensivas, mas não há o que fazer quando você não tem arsenal ofensivo, quando você não tem criatividade no meio-campo para que a bola chegue ao ataque. E isso não é só deficiência técnica dos jogadores, isso é responsabilidade do Dorival Júnior. Até quando a gente vai aguentar? Até quando vai ser assim? Pelo visto, vai ser até a Copa de 2026 mesmo, até porque nós estamos em 21 de março de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. Mais um pouco a gente chega em junho, mais um pouco vai faltar um ano para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, do México e do Canadá. E aí é melhor ir com o Dorival. Não acho que essa altura do campeonato trocar de novo de treinador vai resolver o problema, até porque a gente perdeu muito tempo com o Fernando Diniz e esse tempo não volta mais. A seleção jogando o Maemi e o Luiz Roberto Caio Ribeiro simplesmente não querendo aceitar que estamos passando vergonha e quase nos classificando para a Copa do Mundo. Se eu te contar que o Paulo Andrade no Sport TV estava fazendo exatamente a mesma coisa, e aí me leva a crer que era política editorial do Sport TV, do Grupo Globo, levantar a bola da seleção brasileira, o que faz uma certa dose de sentido, porque qual empresa iria jogar contra o próprio produto que ela está divulgando, propagando? Porque não vamos nos esquecer que a Globo lutou muito para ter de volta os direitos de transmissão da seleção brasileira nos jogos das eliminatórias. Foi um parto. Então, para desagradar a CBF, para desagradar os envolvidos nessas negociações de direito de transmissão, acho que a Globo ia dar uma levantada de bola, provavelmente sim, uma levantada de bola na seleção brasileira, mesmo que isso tudo estivesse caindo, pegando fogo, um desastre. Mais uma aqui. Finalmente voltamos a ter um lateral direito à altura de Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho e Cafu. O Wesley vai demorar décadas para perder a titularidade na seleção brasileira. Sinceramente, não sei. Não tenho essa impressão. Se bem que os comentários são todos favoráveis. Ó, ele entrou bem demais, fez toda a diferença. Ele fez a diferença nas faltas, não queria esperar, queria botar a bola para frente. Esse cara entrou muito bem, com raça. Talvez esteja realmente faltando um pouco de Wesley no restante da seleção. Porque nem sempre, eu sei que isso vai depor contra mim, mas nem sempre é a questão da técnica. Às vezes tem que ser aquela coisa da raça, do chutão. Porque, caramba, eu não quero pensar que a seleção brasileira realmente precisa de um, sei lá, de um Fiat Uno batido. Não, analogia do Celta, né? Um Celta 2016 1.0 das portas batido. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando se vocês assistiram o vídeo da última sexta-feira. Então, a gente tem que depender de alguma coisa que vai além da questão técnica quando falta unidade de conjunto. Porque eu sei que não dá tempo de você fazer muita coisa nas questões técnicas do conjunto da seleção brasileira com pouco tempo de treinamento. Essa galera se reúne na terça ou na quarta-feira para jogar na quinta ou sexta, depois tem outro jogo na terça-feira e depois cada um para um lado, como se fosse as esperas do dragão. Então, sinceramente, não sei se dá para fazer muito nesse aspecto. Por outro lado,
se faz menos ainda quando o treinador nitidamente não sabe o que está fazendo. Vou voltar para o ponto do Dorival Júnior. Ele já devia ter dado área da seleção brasileira, mas a gente chegou numa situação do vai colocar quem? Quem que entra no lugar dele? Não sabemos. Mais uma aqui. Eu antes, seleção brasileira vai ser massacrada pela Argentina. Eu agora, imaginando o Brasil metendo um baile lá em Buenos Aires. Não, eu não sou otimista desse jeito, eu não sou pacheco desse jeito. Vinícius Júnior, o GOAT, não tem jeito. O bom é que o Vinícius Júnior volta a ganhar confiança com esse gol que ele marca no final do jogo. Ele precisava de algo assim para recuperar um pouco do que ele havia perdido, inclusive ao longo dos últimos jogos da seleção brasileira. Fazia 9 meses que o Vinícius Júnior não marcava jogando pela seleção, então um gol desses, numa situação limite, nos últimos minutos do jogo, sabe, um golaço de fora de área, talvez isso dê um pouco mais de ânimo para ele, e é justamente isso que a gente espera dele. É justamente isso. Agora que eu entendi por que estão levantando a bola do Wesley, né, do Flamengo. Independente dos que os discordam, salvo esse golaço do Vini Júnior, mas o cara da seleção brasileira nesse momento é o Wesley. Craque demais, a camisa tá levinha nele. Sim, galera do Flamengo inflamada. Eu gosto muito desse meme aqui, tá? Eu gosto muito desse meme aqui. É um dos melhores memes que nós temos relacionados à seleção brasileira. E aí o comentário que fizeram sobre isso, eu não posso. Gol do Vinícius Júnior, Malvadeza acordou. Porra, TNC Colômbia, tô maluco, vamos Brasil. A galera pacheca aparece assim. Cara, o jogo tava bem ruim pro Brasil, tá? O Brasil não jogou absolutamente nada a maior parte do jogo. Não teve iniciativa ofensiva, não soube segurar a Colômbia nos aspectos defensivos. Colômbia tava se sentindo à vontade no final do primeiro tempo quando marcou o gol. Tava tomando a iniciativa até a metade do segundo tempo. Não foi essa maravilha toda, tá? Tudo bem, agradeço ao Vinícius Júnior pelo gol, mas não é tudo isso também, tá? Ó, os jogadores brasileiros tinham que ser estudados, pois são os melhores nos clubes e ligas e quando juntam ficam esse negócio. Falei, o problema não é só ser o melhor no seu clube. Quando chega na seleção, realmente falta tempo para trabalhar a questão tática coletiva, e o Dorival Júnior dá sinais de que não sabe o que fazer com esses jogadores. Porque, olhando friamente para o jogo da seleção brasileira, não tem um sistema tático, não tem um esquema tático, não tem nada. A impressão que fica é que a gente simplesmente tem uma seleção que ou é bola no Vinícius Júnior, bola no Rafinha, bola no Rodrigo. A bola tem que chegar neles e eles que se virem para resolver os problemas. E não é assim. Já vimos esse filme antes. Toda vez que eu falo que não vou torcer mais para a seleção brasileira, mas é só jogarem que eu estou feito louca torcendo. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Alisson só tem uma função e não executou. Nem sei se eu posso pôr som nesse vídeo. Eu não gostaria que tivesse som nesse vídeo, mas tudo bem. Depois o sistema de filtragem de áudio resolve. Todos concordam que o Brasil mudou depois que o Wesley entrou, né? Dito isso, tem que ser titular contra a Argentina. Acredito que vai ser, porque Dorival Júnior vai ter que convocar jogadores às pressas. E pelo desempenho ou por uma eventual ausência de opção, o Wesley tem que ficar como titular. E o jogo da Argentina, a vantagem do Brasil conseguir arrancar uma vitória no último minuto, nos últimos minutos, da forma como arrancou, jogando mal do jeito que jogou e com essa, como que eu vou dizer, com toda essa dificuldade para superar a Colômbia, e nada contra a Colômbia, não é demérito da Colômbia. A gente sabe muito bem, quem acompanhou o futebol nos últimos anos, sabe muito bem que a seleção colombiana melhorou demais. Só lembrar o jogo das quartas de final na Copa de 2014, que foi uma pedreira, o jogo que o Zuniga quase deixou o Neymar paraplégico. Então,
a gente já sabia o que vinha. Não sei se as pessoas estão acreditando demais que a seleção brasileira realmente pode ganhar de qualquer adversário, o que não é verdade também, mas, gente, a Colômbia tem uma grande seleção. Não é a coisa mais tranquila do mundo ganhar dos caras, e isso é fato. Toda vez que um jogador bate a cabeça, deveria ser automático dele ser removido do jogo para ser observado. É irresponsabilidade perguntar se o jogador está ok para continuar, porque é claro que ele vai querer ficar, mas é responsabilidade médica não deixar continuar. Existem em alguns esportes, e o meu exemplo mais rápido para dizer aqui nesse vídeo é do futebol americano, que na NFL, quando há uma situação de choque de cabeça ou de contusão de cabeça, o jogador entra automaticamente em protocolo de concussão. Ele é ejetado da partida, na verdade ele não tem condições de voltar, e aí ele fica pelo menos uma semana, uma rodada fora para poder se recuperar do tal protocolo de concussão. No futebol está ficando cada vez mais comum o choque de cabeça, e eu entendo que no caso do Alisson Becker, se os médicos forem conscientes e responsáveis, ele não joga contra a Argentina. Aqui, esse aqui é o meme que mais estava rolando depois do jogo. Vini Júnior não prometeu nada, mas entregou tudo e nem precisa comer. Ah, meu Deus, é verdade, né? Nem precisa chamar as primas lá pra chácara do amigo para poder fazer a festinha enquanto a esposa tá grávida na casa dele. Se bem que eu não vou comentar sobre isso, eu já fiz comentário sobre esse assunto. Anotem, esse gol foi a virada de chave do Vini Júnior na seleção brasileira. Esse gol era tudo o que ele precisava para começar a fazer história com a amarelinha. Tomara. Tomara, porque gol necessário, gol no momento importante, gol quando era era crucial, porque o Brasil precisava dessa vitória hoje, não podia ficar no empate com a Colômbia, porque caso vocês se esqueçam, o Brasil começou essa rodada das eliminatórias na sexta posição. E o Paraguai venceu seu jogo. Então, o Brasil precisava vencer hoje de qualquer forma. Todos concordam que o Alisson não tem que ser titular da seleção brasileira? Concordo. Toda vez que eu vejo o Alisson Becker como titular, eu fico me perguntando o que diabos ele está fazendo aí. Quem que ele pagou para estar na posição de goleiro titular da seleção brasileira? Não é possível que o Alisson Becker seja a nossa melhor opção no momento. E isso porque eu respeito a carreira do Alisson, respeito a longevidade que ele teve no Liverpool, respeito as conquistas que ele teve como goleiro brasileiro na Europa, mas, sinceramente, nós temos opções melhores nesse momento, né? Nós temos opções melhores. Olha só, Brasil, brasileiro se divertindo aqui. Brasil, acho bom próxima terça entrar com os 10 Vini Júnior em campo e eu me recuso a ser zoada por argentinos. Não sei, de repente pode dar bom porque o Messi não tá jogando. Eu vou selecionar as últimas porque tá acabando meu tempo de gravação e esse vídeo já tem aproximadamente 18 minutos. Não tem jeito, meu desvio de caráter é continuar torcendo pela seleção. Eu me curei desse mal em 2014, mas eu entendo você que ainda torce pela seleção brasileira. A boa notícia é que uma hora essa febre passa. A seleção brasileira ganhou, mas vamos ser honestos, não jogou bem. Nem sempre vai ter um Vinícius Júnior para marcar gol no final. E que fique o recado para o Dorival Júnior, tá? Que fique o recado para o Dorival Júnior. A galera zoando nesse nível. Meu avô viu Zagallo como treinador da seleção brasileira. Meu pai viu Felipão. Eu estou vendo o Dorival. A zoeira é nesse nível, tá? A zoeira é nesse nível. Ó, época que a seleção brasileira era boa. Foto da época da seleção de 2002. E esse time realmente era fantástico, tá? Uma baita seleção brasileira. Eu queria terminar esse vídeo com essa foto, com essa fotografia de uma seleção pentacampeã do mundo. Mas, assim, vamos lá. O Brasil venceu por 2-1 uma Colômbia que é um time organizado, é uma seleção muito compacta, que sabe se defender, que sabe atacar.
o Brasil teve muitas dificuldades para construir jogo, porque a Colômbia estava sabendo neutralizar a seleção brasileira, estava sabendo, inclusive, jogar com maior ímpeto e vontade para buscar o segundo gol. Falta para o Brasil criatividade ofensiva, falta para o Brasil organização defensiva. Eu não sei mais o que o Marquinhos, por exemplo, faz na seleção brasileira. Não sei o que o Bruno Guimarães está fazendo, porque as últimas performances deles foram muito ruins. Falta um treinador para a seleção brasileira, porque nós não temos um treinador. Então, a gente precisa começar a olhar com mais atenção para essas camadas e, infelizmente, para aquelas pessoas que estão mais revoltadas com o trabalho do Dorival, eu só posso dizer que a gente vai ter que aguentar ele até 2026. A essa altura do campeonato seria uma temeridade trocar de treinador. Só que é fato que o Dorival Júnior não tem um plano. Ele não tem um plano, ele não sabe absolutamente nada do que ele está fazendo na seleção brasileira. Ele tem jogadores do porte de Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha e não sabe o que fazer para esses caras jogarem. Ah, tudo bem, tem gente que vai dizer, né? Pô, a seleção brasileira não é igual ao Real Madrid. De fato não é. Mas tá bem longe de ser, como diz o Felipão, o Bambala e o Arimateia. Tá bem longe de ser o Ibis. Tá bem longe de ser o Avaí. A gente tá falando da seleção brasileira, não é do Avaí. Então, cabe... Eu tô até batendo o microfone aqui. Cabe ao Dorival Júnior ter um mínimo de responsabilidade sobre essa... Porque é uma tortura o jogo da seleção brasileira. Por mais que você não se envolva emocionalmente, por mais que você não torça, a gente sabe que é uma tortura. Porque não é possível que, inclusive inventando uma seleção de porte como a Colômbia, não tenha a capacidade de construir um jogo, de construir um resultado. E isso está nas costas de quem cuida da questão tática da seleção. Como é que Dorival está treinando esse time nesses 2 ou 3 dias que tem para poder organizar? Por que que no tempo que ele não está trabalhando com a seleção brasileira, ele não trabalha questões táticas, ele não trabalha esquema de jogo? Por que que é sempre esse bumba meu boi tentando levar a bola para os atacantes brasileiros e nada de construção de meio campo, nada de transição de bola, defesa, meio campo e ataque, nada que dê indícios de que Dorival Júnior está valorizando seu emprego como treinador da seleção brasileira? Isso é o que mais me incomoda quando eu sento na frente da TV para assistir o time da CBF jogar. O time masculino da CBF, porque o feminino me enche de orgulho. Próxima parada contra a Argentina. O Brasil vai chegar com um time desmantelado por conta das contusões e dos cartões, porque nós tivemos suspensões no jogo de hoje. E, insisto, a grande sorte do Brasil é que o Messi não está entre nós. Quer dizer, o Messi está entre nós, mas ele não vai jogar contra o Brasil em Buenos Aires. Essa é a nossa sorte. É o que nos dá uma chance de ganhar contra a Argentina lá na casa dos caras. Se bem que eu não acredito na vitória. O empate está de bom tamanho lá na Argentina. Porque com esse futebol pífio e patético que a seleção brasileira apresentou, olha, só vindo no Twitter mesmo para dar algumas risadas e fazer piada de algo que está com o retrato da desgraça. O Dorival Júnior entrega uma organização da seleção brasileira que é o retrato da desgraça. Não é nem o rascunho da ruindade, é o retrato da desgraça. E lamento, torcedor brasileiro, pelo andar da carruagem, vamos ter que aguentar o Dorival Júnior até 2026.